Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Neto e esse é o Caçando Conversa, que hoje recebe Eulália Teixeira. Professora, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço pelo convite. Professora sempre, né? Professora sempre, não tem jeito. Vocês só me chamam de professora. Colegas, né? Jornalistas. Agora colegas. Eulália, você passou um bom tempo no jornalismo, né? Mais de 20 anos. Foram, contando tudo, quase 24 anos. Começou bem cedo, então. Eu comecei assim que eu entrei no curso. UFP? No curso da UFP. Eu entrei no curso da UFP em 93, um bom tempo, né? Um pouquinho de tempo. E logo que eu entrei, eu já comecei a estagiar, né? Assim, um ano depois. E aí já foi de 95, quer dizer, eu entrei no curso em 93 e 95 eu comecei, de fato, vamos dizer, trabalhar com o jornalismo. E aí eu vim parar, eu acho que eu nem parei. Eu digo que eu parei, mas eu acho que eu nem parei, de fato. Porque eu ainda faço, vez ou outra, às vezes, de jornalista, né? Mas, assim, saí oficialmente de empresas oficiais em 2018. Só para explicar para o pessoal em casa, você deu uma girada, né, na vida. Você estava no Brasil, foi para o Japão fazer doutorado, retornou para o Brasil e praticamente deixou o jornalismo. O que ele levou a tudo isso? Eu trabalhava como jornalista numa rotina bem, que a gente diz assim, que é o que todo mundo quer, quando, na verdade, acho que a gente é levado a acreditar nisso. Eu entrei para a TV desde sempre, aí passei por todas as etapas na televisão. Eu não queria ficar só trabalhando no dia a dia, porque também é uma coisa, a rotina do dia a dia, ela não nos dá tempo para a gente também estudar, se aperfeiçoar e etc. E aí eu voltei a estudar e foi quando me veio a vontade de fazer mestrado e doutorado, que eu estava dando aula, eu tinha apenas especialização na época, e fui para o Japão fazer mestrado e doutorado. Fui com o intuito de fazer na área de comunicação e lá eu descobri outras grandes áreas. E aí voltei, a pergunta que você fez, o que me fez mudar? Eu acho que, primeiro, ter ido para lá, para o Japão, ter visto outras possibilidades. Aqui eu me via sempre ou trabalhando em TV ou, no máximo, dando aula. Eu me sentia muito limitada. Aquele jornalismo tradicional, né? No jornalismo tradicional, cheguei lá, na época que eu cheguei em 2009, podcast já era uma febre. E agora que está chegando E agora aqui. Que a gente está vendo as pessoas falarem com mais ênfase, né? Mas já era uma febre podcast, as pessoas... E eu via todas as mídias coexistirem juntas. As pessoas tanto ouviam rádio tradicional, quanto ouviam podcast, quanto liam jornal, quanto liam jornal digital. Então, aquela coisa de que tudo pode... Sempre tem público para tudo, né? Depende da forma como você quer consumir. E quando eu voltei até, eu brincava. Eu disse, eu fui para dar uma virada de 180 e dei uma de 360. Voltei para o mesmo ponto. Porque quando eu voltei a dar aula, que eu adoro, que é uma coisa que eu realmente sinto falta, eu gosto muito de dar aula. E voltei para a chefia de redação na TV Clube. Aí quando eu me vi, eu estava no mesmo ritmo de vida de quando eu tinha saído. Aí eu parei e pensei, eu disse, opa, eu saí daqui para fazer outras coisas e voltei... E estou fazendo de novo as mesmas coisas. Eu sei que a cabeça da gente fica diferente depois disso, mas eu estava na mesma rotina. E aí foi quando eu decidi realmente mergulhar mais na questão da leitura, da literatura, que é uma coisa que eu sempre gostei. E eu acho até que eu caí no jornalismo por causa dessa minha vontade de ler, de contar histórias, de escrever, etc. Mas aí foi uma coisa que me veio muito forte. Não é porque eu tenho 40, 42, agora eu estou com 45. Por que eu tenho que definir e deixar que aquilo é para o resto da minha vida? Não, eu posso me reinventar. E aí foi quando eu percebi que era outro ponto de virada que eu precisava dar na minha vida e fui para outros lados. Eu ainda faço jornalismo, vez ou outra eu escrevo alguma coisa quando eu tenho necessidade. O jornalismo não sai da gente nunca. Tanto que até hoje as pessoas perguntam, quando eu vou preencher documento, profissão, jornalista. Apesar de muita gente dizer professora. Eu acho que são as duas coisas que nunca vão deixar de andar comigo. Juntas, né? Mas eu senti essa necessidade por uma questão mesmo até de sobrevivência, né? Eu quero fazer coisa diferente. Não sei se daqui a 10 anos vou estar fazendo a mesma coisa, mas eu acho que eu precisava, era uma coisa que eu estava precisando. E dentro dessa virada, você terminou se sobressaindo como escritora, né? O Cofrinho de Palavras é um livro infantil que você lançou em 2016. Então, eu não me considero escritora, tá, gente? Mas acaba sendo. Eu tenho um livro publicado. Então, quando às vezes as perguntam, eu digo, não, eu tenho um livro publicado.
Assim, eu escrevi essas histórias, eu tenho 4 histórias infantis escritas. Na época eu estava no Japão. Vou até abrir um parênteses dizer que as pessoas falavam assim, no tempo do mestrado a gente não come, a gente não dorme, a gente não isso. E eu tive tempo de escrever. Então eu comecei a escrever lá. E eu tenho outras histórias escritas. Mas eu publiquei primeiro essa, ainda preciso trabalhar mais o livro. Às vezes eu leio, acho que eu preciso melhorar também numa nova edição. Eu sou muito crítica comigo mesma, eu perdi um pouco do medo e cheguei a lançar esse livro, porque é a minha relação até com os escritores. Você diz assim, nossa, esse livro foi muito importante para mim, ele era necessário. Para alguns pode ser uma bobagem, mas para outros, aquilo dali te tocou no momento certo. Então, eu estou com outros projetos também de livros, estou participando de um projeto de uma biografia, que deve sair entre novembro e dezembro desse ano, escrevendo em conjunto com outra pessoa. Tem outros projetos meus andando aí, quem sabe... Sai o outro infantil, enfim. Agora, por que o público infantil nesse primeiro livro, nesse primeiro lançamento? Então, o público infantil, porque eu gosto muito de criança, de escrever para criança. E essas histórias têm a ver muito com a minha infância e com dos meus filhos. Eu comecei a escrever a partir de percepções minhas sobre determinadas questões minhas pessoais e a partir dos meus filhos também. Essa primeira história, o Cofrinho de Palavras, era uma coisa que até eu tinha um pouco quando era criança, de colecionar as palavras que eu aprendia. Era de uma forma muito aleatória. Eu achava uma coisa, queria entender o que era. Às vezes eu perguntava para o meu pai, ele dizia, vá para o dicionário. Era muito comum os pais responderem, porque achavam muito bom. A gente sempre tinha dicionário em casa, né? E era muito meu isso, mas também eu acho que entrou num processo de uma relação minha com os meus pais, quando eu fui para lá, com a minha relação também de ser mãe, de você lidar com essa curiosidade da criança. E escrever para criança é muito difícil. As pessoas acham, eu já até ouvi pessoas dizerem, Eulália começou pelo livro infantil porque é mais fácil. Você falar para a criança, você não pode ser óbvio. A criança é muito mais perspicaz e inteligente do que você imagina. E você tem que saber entender esse lúdico. Como é que você consegue dialogar com essa criança? Então, eu fui muito no que eu conversava com meus filhos e muito no que eu era quando criança. Essa minha personagem, que em todas as minhas histórias infantis que eu tenho já escritas, ela tá. Na verdade, o nome Denise era o nome da minha amiga imaginária, que até hoje eu troco umas ideias com ela ainda. Ela é uma criança como outra qualquer, tanto que o desenho dela, da Denise, ele é um desenho que ele não remete a ser menino ou menina. Querendo ou não, é uma questão, traz uma questão de gênero bem sutil, mas porque eu acho que a criança, ela precisa ser criança, ela está necessitando ser criança. E aí tem uma história que é a relação dela com o pai. Eu tinha uma relação com meu pai muito boa, muito forte. Eu acho que por eu ter perdido meu pai, perdido minha mãe, os dois muito próximos, enfim, tive um processo de luto muito forte. Eu acho que também essa forma de escrever a história da relação dela com o pai, com a mãe junto, eu acho que foi muito nesse sentido. Da brincadeira, mas uma brincadeira de conhecimento e que você leva para a vida toda. E eu me lembro, nas minhas coisas com meu pai, uma coisa que me marcava muito, que ele me ensinou a andar de bicicleta, ainda pequena. E ele não tinha paciência para ensinar. E ele não aguentou me ensinar a dirigir. Não teve paciência, eu acho que eu era muito ruim. Mas ele me ensinou a andar de bicicleta e me ensinou outras coisas. Matemática, eu sempre estudava com ele, eu sou da época da tabuada. Minha mãe era com português, eu tinha que aprender... Eu dizia todos os coletivos do dia, se eu errasse eu tinha que estudar tudo de novo. E meu pai era com a matemática. Eu sempre tinha aquela coisa de que ele era bom na matemática. Eu nunca fui, não sou até hoje boa em matemática, não gosto de matemática. Mas ele era quem acabava me ensinando. Você citou aí uma série de ações feitas entre família, né? Essa relação afetiva, filha, pai, mãe. Como é que está essa relação hoje? Como é que você observa? Os pais, porque assim, por um lado os pais estão trabalhando mais, os pais, pai, mãe, trabalham mais, às vezes a criança fica em casa o dia todo com os avós, enfim. E por outro, eu estava vendo uma médica outro dia comentando, ela disse que os pais estão mais presentes, o pai homem está mais presente hoje em dia na vida dos filhos. Como é que você observa essas relações? Então, eu acho que está até uma discussão de gênero aí sobre a questão do nosso papel como família e quem é quem dentro dessa relação. A gente é criado para a responsabilidade de casa ser da mulher. Quando muito, você diz assim, meu marido é ótimo, ele me ajuda. O que eu percebo muito, Otávio, é que hoje a necessidade da nossa sociedade nos coloca muito para fora de casa. Uma mulher ou um homem que dizem que querem ficar em casa ou que optam por não trabalhar,
que tem essa condição de optar, porque hoje é muito difícil você ter a condição de optar. Sim. Mas quem tem a condição e diz que vai ficar, não é visto com bons olhos, abriu mão da profissão para ficar em casa. Só que a gente tem filho, a responsabilidade é nossa, de pai e de mãe. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Delegar essa responsabilidade. Não pode. A gente acaba fazendo isso por necessidades, às vezes econômicas, mas muitas vezes por necessidades também de cobrança da sociedade. Se eu sou uma mulher branca, de classe média, eu tenho que trabalhar. Eu não trabalhar, eu não sou bem vista de uma certa forma para a sociedade. E a mulher negra nem essa opção tem. Nós, mulheres brancas, vivemos muito tempo da nossa vida terceirizando a nossa educação para as mulheres negras que deixavam os filhos dela, sabe lá com quem. Eu acho que a gente precisa repensar a nossa sociedade de um todo, não é enfiando o menino no colégio, é ser pai, ser mãe, é um preço muito alto, porque você está gerando uma pessoa que você desenvolve laços, tem um amor construído, mas também é uma pessoa que vai para a sociedade. Então a minha avó dizia muito, a gente cria filhos para o mundo e não para si. Não é a gente abdicar da nossa individualidade, é a gente saber dosar, a gente ser amigo dos filhos no momento que eles precisam de uma amizade, mas a gente ter autoridade, muitas vezes o filho quer aquela autoridade, não, você não vai fazer isso. Mas a gente só consegue saber isso daí se a gente tem convivência. Então eu acho que essa questão da relação com os filhos, eu acho que a literatura eu considero uma forma muito forte de criar laços. Pronto, é o que eu ia perguntar também, se esse cenário a gente pode, pelo menos, modificar através da literatura, especificamente a literatura infantil. A literatura, eu acho que ela agrega muito. Coisa simples, de você ler uma história para o seu filho que não está ainda em idade, ele não lê, ele lê, mas ele não lê o alfabeto, digamos assim. Porque o livro infantil, ele acompanha esse crescimento, né? As pessoas até dizem, mas às vezes o livro infantil é caro e só tem 3, 4 palavras escritas, mas ele é a ilustração. Sim. Ele é o tátil, é a criança pegar, é a criança entender o que é aquela história, é a criança se identificar, né? Então eu acho que a literatura ela tem esse poder em que sentido? Para a gente que já é adulta, ela é uma atividade, digamos, solitária, mas para a criança não é, ela é coletiva. Você pode ler para todos os seus filhos o mesmo livro. Sim. Você pode despertar questões por aqueles livros. E hoje a gente tem no mercado livros infantis que tratam de um tudo. Tratam de racismo, tratam de bullying, tratam de assédio, mas de uma forma lúdica. Que às vezes para a gente que já é adulto fica mais claro. Para a criança faz com que ela perceba determinadas questões. E aquilo enriquece muito. Você vai andando e vai vendo coisas. Vai nos proporcionar um futuro com menos racismo, com questões de gêneros. Você acha que essa geração que está se alfabetizando agora pode nos trazer uma realidade bem melhor no futuro? Eu acredito, assim, pelo que eu vejo de amigos dos meus filhos. Sim. Eu tento ser positiva. Eu vejo muito mais gente questionando isso daí do que simplesmente aceitando que a nossa sociedade é escravocrata, que o negro é inferior, que a mulher também, que ser homossexual é uma doença. Eu acho que isso hoje tem mudado. Há uma parcela forte que está tentando reverberar esse discurso para parecer que isso hoje é o que a sociedade pensa, mas eu acho que não é. Eu acho que a sociedade ela tá entrando num processo de autoconhecimento, de respeito à diversidade de tudo, de credo, de diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade de raça. A gente é uma diversidade. Né? Então eu tenho essa em mim, assim, essa crença de que a coisa está melhorando por ver determinados questionamentos de determinadas crianças. Então assim, eu tenho eu vou dizer assim, esse otimismo, né? Nós estamos falando muito em livro, em literatura, a gente está gravando aqui na Sebo Papiro. O que é o Sebo? É um empreendimento seu, eu queria que você explicasse um pouco qual é a ideia do... Então, o Sebo acho que começou como um projeto só de sebo e acabou virando uma coisa muito maior, assim. Apesar de ser um espaço pequeno, mas para mim é muito maior. Como eu falei, eu sempre gostei de livro. Eu tinha inveja de quem tinha aquelas bibliotecas. Eu tinha uma amiga, eu não vou dizer o nome dela, mas se ela assistir, ela sabe que eu entrava na casa dela, para mim eu me encantava. Meus irmãos também passaram por esse processo. E ela foi uma das pessoas que me emprestou muito livro, não só para mim, como para meus irmãos, e fez crescer muito essa vontade de ler. E aí, quando eu fui para o Japão, que eu via muitas livrarias espalhadas pela cidade, infelizmente a gente não tem o mesmo percentual em nível de leitura que outros países têm,
Mas eu acho que muito por não ter acesso. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, mas o japonês é muito... Não, ninguém é melhor que ninguém. As políticas que são desenvolvidas é que fazem com que a gente tenha acesso, tenha oportunidades. Então, assim, a ideia do sebo foi, primeiro, tentar dar acesso. É um negócio para eu me manter com prazer, né? Óbvio. Mas, assim, eu acho que o livro de segunda mão, um livro que já passou por outras mãos, ou de segundas, ou de terceiras, ou quartas mãos, né? Um livro que já foi lido, ele se torna mais barato, né? Então ele dá esse acesso às pessoas. E aí a ideia não é só o sebo. A gente já está começando, tem um clube de leitura que a gente faz mensalmente, por enquanto só um. A gente tem um podcast que a gente faz, a gente também tem uma página com as resenhas escritas. O podcast, ele é o quê? Sou eu e minha filha, às vezes com convidados, às vezes com outras pessoas também. A gente comenta livros que a gente leu. As duas leram junto. A gente não entrega a história do livro, mas a gente comenta as nossas impressões. Não é aquela coisa de quem é técnico na leitura, porque eu não sou capacitada a isso. É uma coisa de impressão minha mesmo, mais livre, minha e dela. É uma conversa. Leitora conversando com outra. Com outra. E a gente tem também a ideia de fazer um clube de leitura infantil. Como é que é esse clube de leitura? Eu estou conversando com a Márcia Velin, que é escritora, ela sim é escritora, Márcia tem 3 livros publicados, e é uma pessoa que trabalha com literatura, ela é contadora de histórias, ela tem um grupo de contação de histórias, ela é envolvida com literatura infantil, e a Márcia, eu estou conversando com ela e com uma mãe, que a filha lê, eu digo para ela lê compulsivamente. A menina tem 6 anos de idade, ela tem um Instagram onde ela compartilha as leituras da filha. E aí lá, a gente troca muito ideia sobre livro. E a ideia do Clube de Leitura Infantil é que os pais leiam com os filhos. Não tem limite de idade, até porque a literatura infantil ela é livre. Eu adoro ler livro infantil. E não gosto quando as pessoas dizem assim, livro infantil não conta. Se eu disser assim, li 25 livros esse ano, aí eu incluo HQ e livro infantil, mas também... Não, mas também não. No meio disso eu li um de 1000 páginas. É todo livro, Compensa. né? E aí a gente pensa em pegar um momento em que as crianças vão ler e um mês depois a gente anuncia o livro, um mês depois a gente vai conversar sobre o livro, deixar elas falarem o que elas acharam. Então, isso vai levar os pais a lerem também. Né? Eu estou tendo uns depoimentos de alguns pais falando que começaram a ler, a criar o hábito a partir dos filhos. Então, eu acho que é uma forma da gente fazer com que dar a nossa contribuição é ceder o nosso espaço mesmo para que as pessoas possam ler e comentar e se sentir à vontade para falar de livro. Aqui no sebo tem o que também? Estou vendo ali café. Tem brownie. O sebo, a ideia é bem inclusiva, assim. Tem o café, eu mesma faço café, quem me conhece sabe que eu gosto de café. Não sou barista, mas eu gosto de café e faço a partir do meu gosto. Sim. A ideia é você chegou, quer comprar, compra seu lanche, fica à vontade e lê um livro, pode ficar mais à vontade aqui, enfim. Tem dado certo? A gente está com 1 mês e meio, né? Acho que sim, eu tenho recebido uns feedbacks. Feliz? Eu tô. Ótimo. Eu tô feliz e aí só complementando, eu tenho colocado também uma coisa minha que eu sempre tive vontade. Quem compra meus livros, quem já comprou aqui, já sabe como é que eu faço. Eu faço um embrulho bem artesanal e eu coloco textos meus no embrulho, escrito à mão. Eu até estou querendo colocar a embalagem impressa, porque às vezes a pessoa está aqui, eu estou fazendo um café, ela sai sem um texto, mas eu fico sentida, porque a pessoa não levou um texto. Eu mando pelo Instagram, quando eu tenho contato, igual fiquei devendo o seu texto daquele dia. Não, mas eu quero escrito à caneta. Eu coloco mesmo à mão algum texto meu sobre alguma coisa. E até hoje algumas pessoas dizem assim, nossa, Eulália, tu escreveu sobre saudade, naquele dia eu estava com uma saudade, parece que tu entendeu o que eu estava sentindo. Então é uma forma também de dar um pouquinho de carinho. Acho que a gente precisa de afeto, de acolhimento nos tempos de hoje, que a gente fala muito e ninguém solta a mão de ninguém. Uma coisa mas que vai muito mais pelo lado humano do Sim. que pelo lado capitalista, comercial. Sim, uma ideia de deixar um pouquinho de mim para as pessoas e ver se eu melhoro o dia a dia delas, né? Como elas melhoraram o meu, né? Porque muita gente vem para cá, a gente acaba conversando. Nesse 1 mês e meio já fiz amizades. Né? Então, assim, eu acho que a ideia é essa. Vai dar certo. Eulália, só lhe agradecer mais uma vez e desejar muito sucesso no empreendimento, na vida. Eu que agradeço, gente. É muito bom ver agora meus alunos profissionais aí. Um orgulho tá grande aqui.
Eulália Teixeira aqui no nosso Caçando Conversa de hoje. Se gostou, você pode gostar de outros vídeos também que está aí no nosso canal no Caçando Conversa Pi no YouTube. Nos acompanhe nas redes sociais, indique e nos dê sugestões de entrevistados. Até o nosso próximo programa.